Dá uma olhada para esse irmão do seu lado aí. Diz para ele: sabe aqueles dias em que Deus está com vontade de derrubar você da cadeira? Hoje é um dia desse. Mesmo assentado, fecha teus olhos. Tua presença é tão real. Teu perfume me atrai. Meu coração queima por ti. O meu desejo é te encontrar. E tu és santo. Tu és. Tu és. Tu és santo. Com seus olhos fechados, você pode contemplar que ambiente Ele está gerando aqui nessa noite. Beba, 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 beba. Hoje é um daqueles dias que Ele rasgou o céu. E vinho novo está descendo sobre nós. Oh, oh, oh. A tua presença é real nesse lugar, Senhor. Tua presença é real neste lugar, Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Já há alguns meses Deus vem me prender em Timóteo. E hoje de manhã eu estava adorando a Ele, continuando a meditar. Eu creio que eu já passei das 20 vezes que eu li 1 e 2, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Não sei quando é que Ele vai me liberar. Sabe aquela impressão que parece que você vai ficar um tempo muito grande? Porque o propósito de Deus é levar você às verdades dEle. Deus não se contenta em ver você apenas salvo. Ele tem muito mais para você. E nós vamos começar aqui então, 1 Timóteo 1, 18. Paulo está falando a Timóteo. Paulo está instruindo a Timóteo. Paulo está dando um norte a Timóteo. Paulo está direcionando a Timóteo. E o que é interessante é que Deus vem nos direcionando, Deus vem trazendo verdades, Deus vem trazendo palavras. E muitas vezes nós não estamos prestando atenção naquilo que Deus está tentando firmar no nosso coração. E quando Deus traz uma palavra, como na última palavra que foi ministrada, uma palavra sobre maturidade, Deus está nos dizendo assim: filhos, chegou o tempo de vocês começarem a andar. Chegou um tempo de nós deixarmos de sermos meninos e começarmos a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Paulo começa dizendo para ele: este é o dever que te encarrego.
ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Deus está dizendo para você, filho, algumas palavras já foram liberadas. Combate o bom combate, firmado nessas palavras que eu já te liberei. Judas descobriu um segredo. Eu acho que Judas deve ter, de uma maneira ou outra, entrado neste contexto de combate. Porque ele diz: vós, porém, amados. Ele está nos levando a combater a nossa fé, que já foi liberada, orando no Espírito Santo. Porque essa foi a maior promessa que Jesus Cristo deixou. Ele disse: quando eu for, eu vou enviar o Consolador, que vai guiar você a toda verdade. Se tem alguém que sabe do seu chamado, se tem alguém que entende o seu ministério, se tem alguém que entende você, se tem alguém que conhece você dos mais profundos, é o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele entrou nas nossas vidas, e Ele é como um scanner, e Ele vem e traça tudo aquilo que está dentro de nós, tanto que é bom quanto que é ruim, e apresenta numa mesa. E é por isso que nós não sabemos por que e como o que nós estamos orando. Porque talvez se você começasse a orar entendendo o que está sendo dito, talvez você pararia ali. Talvez se você começasse a orar, se o Luiz estivesse orando, então na oração dele, o Espírito revelasse, ele entendesse e dissesse assim: eu terei um grande ministério de casais. Talvez essas coisas pudessem assustar. E o contexto de 1 Timóteo e 2 Timóteo, Paulo cita nomes de algumas pessoas que no processo da caminhada de fé pararam. Havia um propósito de Paulo em levantar homens que pudessem levar essa visão, essa missão que Deus tanto colocou no coração dele. Mas em determinados pontos, pessoas paravam. Em determinados pontos, pessoas se envergonhavam do caso de Paulo estar preso. Pessoas sentiam o peso de sermos diferentes, de andarmos na contramão do mundo, de abrirmos mãos de todas as coisas com o propósito de combater, firmado na palavra de Deus, o bom combate. Paulo estava preso. Mas a prisão de Paulo não era um lugar. A prisão de Paulo era Cristo. Paulo não estava preso naquela cela, porque daquele lugar ele conseguiu fazer cartas, e essas cartas falam até hoje. O ministério de Paulo não parou ali na prisão, porque Paulo não estava preso a um quarto, Paulo estava preso em Cristo. Diga para o seu irmão: você está preso em Cristo. Se você morreu com Ele, se você morreu com Ele, você está preso. O limite de Paulo não é naquela cela. Talvez Paulo ali naquela prisão, alguns guardas passando, rindo dele, ele olhava para aqueles guardas e falava: coitado, eles acham que isso aqui me prende. Isso aqui não é o meu limite. O meu limite é o corpo de Cristo. Eu estou delineado num corpo que é o corpo de Cristo. E eu não vou sair nem para a esquerda, eu não vou sair nem para a direita. Eu vou estar firmado nas promessas que Deus de antecipadamente me entregou.
Paulo estava num ambiente que era propício para ele e que não fazia diferença onde ele estava, porque a prisão dele era Cristo, onde ele exalava o bom perfume. Talvez alguns presos sentiam o cheiro daquelas masmorras, mas ele ria, teu perfume é tão real, Senhor. E alguns podiam ficar imaginando, coitado desse cara, ficou lelé. Porque ele dizia que esse cheiro é suave. Paulo não estava preso ali, Paulo estava livre ali. Ali foi o lugar que Deus plantou Paulo, e Paulo cumpriu ali o chamado dele, porque não importa o lugar que você está, se você está em Cristo, tudo que você tiver que cumprir, vai cumprir. Combate o combate firmado em Deus. Sabe por que muitas vezes a gente desiste? Porque muitas vezes a gente olha para as circunstâncias. Pedro disse: se és tu, Jesus, manda eu ir, vem. Quando Pedro saiu firmado nele. As circunstâncias fizeram que Pedro tirasse os olhos de Cristo. E toda vez que nós então nos sentimos pressionados, nós precisamos dizer: Senhor, eu estou em Ti. E se eu estou em Ti, o Senhor está em mim. Então essa circunstância, ela não existe. Eu estou assentado contigo nos lugares celestiais, acima de todos os principados, potestades e dominadores. Paulo está falando para Timóteo: há um lugar. Deus está dizendo para a igreja: há um lugar. Há um lugar onde eu sou livre. É nele. Aí em 2 Timóteo 1,14, Paulo vai ensinando algumas coisas para Timóteo. Segundo Timóteo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. No versículo 14 ele diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E aí no capítulo 2 ele começa a descrever algo forte para Timóteo. Ele começa a dizer: tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aí no versículo 10 ele vai dizendo: por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos. O propósito de Paulo estar ali preso é para que a palavra chegasse até a mim e a você. Talvez Deus vá atrasar um voo, você vai viajar todo feliz, todo contente. Então talvez Deus atrase o seu voo. Talvez então você tenha que ficar 4, 5 horas no aeroporto. A primeira coisa que a gente pensa é: o inimigo se levantou. Mas talvez Deus está querendo que você passe aquelas 4 horas no aeroporto, para que algum dos eleitos sejam alcançados pela verdade. Talvez Deus vai propiciar alguma coisa na sua vida. Esses dias nós tivemos um fato assim. Aconteceu algo. À noite nós voltamos para o shopping. E na verdade nós sabíamos que não ia dar certo.
nós já tínhamos pleno conhecimento que não ia dar certo. Mas sem entender o porquê, fomos. E ao chegar lá, aquilo que a gente pretendia fazer, realmente não era possível. Mas havia um rapaz ali, que há 3 meses já estava aqui. E ele conhecia um de nós. Então Deus nos levou ali, só por causa do Mário. Para que alguém pudesse então entender que um eleito está precisando de socorro. Quando Paulo está dizendo para Timóteo: combate o bom combate, firmado nas promessas que você recebeu. Há um propósito para a minha vida, há um propósito para a sua vida. E tudo aquilo que acontece ao nosso redor, de uma maneira ou de outra, está na mão de Deus. De uma maneira ou de outra, Ele está no controle. A questão é que muitas vezes a gente não entende. No capítulo 3, versículo 5, ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Ele está dizendo: ei, em toda e qualquer situação, nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Há um propósito. Nós não estamos andando numa vida cristã como pelo vento, levando a gente para um lado, levando a gente para o outro. Não. Deus está propiciando maturidade nas nossas vidas. Palavras foram liberadas deste altar, e essas palavras são verdades da palavra de Deus, que encontrou um lugar em você. E nós precisamos ser perseverantes, porque a vitória vem através da perseverança. Talvez alguns de vocês hoje já estão assim, a ponto de desistir do seu sonho, do seu projeto, do seu ministério. Talvez uns já estão dizendo assim: não, eu vou ficar indo nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, eu não quero me envolver. Deixa eu dizer algo para você. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa se envolver com Ele. Porque se você não se envolve com Ele, você vai ficar no raso. Se você quer ouvir a voz dEle, você precisa estar perto dEle. E com Deus não é diferente. É por isso que a riqueza de Deus, ela foi plantada dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo é a plenitude de Deus em mim e em você. Nós estamos carregando uma maleta cheia de verdades, e muitas vezes nós chegamos em alguns lugares e nós colocamos essa gaveta num instante. Combater um bom combate. Se você um dia for para a guerra, se Deus um dia te levar para uma guerra, você vai ver que os soldados, eles ficam nas trincheiras, eles ficam sempre em alerta, eles sempre ficam sóbrios. Se eles entendem que um ataque vai ser um ataque aéreo, e eles olham para o poder de arma que eles têm, eles começam a se comunicar dizendo: olha, nós vamos precisar de reforço, porque eles estão vindo contra nós com ataques aéreos, e nós estamos aqui carregados apenas com armas de mão. É isso que Paulo está dizendo. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Deus está aumentando a sua idade espiritual.
Porque Deus confia em você. Porque aquilo que você já recebeu já está plantado em você. Nós estávamos conversando hoje e uma pastora falou: eu estava indo cumprir meu chamado, desanimada, mas de repente eu comecei a orar em outras línguas. E eu comecei a confessar que aquela situação, aquela circunstância não era um empecilho para o meu cumprir. E aquele dia ela teve uma surpresa, um presente de Deus. É por isso que Deus nos deu essa linguagem. Porque você vai combater o bom combate, firmado nas palavras que Deus te deu, através do Espírito Santo, que intercede por mim, que intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como realizar. Há muitos anos atrás, eu ia na casa da minha avó, e eles começavam a orar, e falavam assim: deixa o meu neto orar, meu neto é pastor, ele vai ser pastor. Eu olhava para minha avó e falava assim: meu Deus, será que minha avó não me conhece? Será que minha avó não sabe quem eu sou? Como que eu estou no meio desses crentes aqui agora, e ela me pede para orar? E ela tem coragem de dizer para esse povo que eu vou ser pastor. Eu ia com ela nos cultos, os cultos dos retetés. Eu ficava sentado, vinha alguém com um negocinho de óleo, procurando alguém para ungir. Eu fugia de tudo que era jeito, mas ela não deixava, ela segurava na minha mão: você não vai lá para fora. Se você veio comigo, você vai ficar aqui. E eu indignado, doido para estar na farra. E vinha alguém com óleo, querendo pôr óleo na minha cabeça. Essas profecias foram ministradas para mim antecipadamente, e eu ainda nem tinha noção do que isso era na minha vida. Então Deus foi falando: filho, você lembra quando você estava com a sua avó? E que ela dizia isso, isso, isso. Combate o bom combate, firmado nessas palavras. Ser sóbrio. Paulo vai dizendo aqui: olha, cuidado com as palavras, cuidado com isso, cuidado com aquelas pessoas que causam divisão. E muitas vezes eu vi a palavra de Deus ministrando para a gente: ei, cuidado com que você vai, com quem você anda. Paulo foi se acostumando a ganhar e a perder. Paulo foi acostumando a perceber que muitas vezes você vai amadurecendo na palavra de Deus, você vai amadurecendo no caminhar de Deus, e algumas pessoas começam a não te entender, algumas pessoas começam a achar que você está ficando louco, algumas pessoas começam a achar que você está virando radical, e algumas pessoas não conseguem caminhar com você, é verdade. E talvez num trajeto da sua vida pessoas vão te deixar, mas talvez lá na frente pessoas que te deixaram vão voltar para você. Paulo uma vez teve que devolver Marcos, já não dava mais para andar com ele, mas depois ele diz: envia-me Marcos, ele me é útil. Você pode perder irmãos, você pode ganhar irmãos, mas o que você jamais pode perder é a presença de Deus na tua vida. O que jamais você pode deixar de ter é a intimidade com Ele. O que você jamais pode deixar de ter é a amizade dEle. Porque com Ele você suporta todas as aflições, com Ele você suporta todas as afrontas, com Ele você suporta tudo, porque você está firmado na palavra de Deus. E há tantas promessas que Deus já deu aqui. Há pastores nesse lugar, há profetas nesse lugar, há evangelistas nesse lugar, há mestres nesse lugar. Deus te escolheu. Chegou um tempo de nós estarmos crescendo em Deus. Olha para o seu irmão e diz: ei, Deus não quer que você esteja lá em cima um dia, embaixo no outro, em cima num dia,
embaixo no outro. Deus quer que você cresça dia a dia. E mesmo que os da tua família comecem a te afrontar, você está firmado nele. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos promessas e mais promessas. Eu tenho certeza que você um dia já ouviu a voz de Deus dizendo claramente para você: filho, eu sou contigo. Sabe o que Deus vai fazer? Deus está preparando a igreja, porque Deus quer que o reino dele esteja habitado. Olha o versículo 14 do capítulo 2, 2 Timóteo. Versículo 15, 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Aqui ele começa a citar nome de pessoas. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Agora pula para o versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. O que Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você vai ouvir tantos comentários, você vai ouvir tantas coisas absurdas, mas Paulo estava dizendo: Timóteo, combate o bom combate, firmado nas promessas que você recebeu. Timóteo, você pode ser um instrumento para honra. Deus está dizendo para você hoje: Diogo, você pode ser um instrumento para a honra. Rogério, você pode ser um instrumento para a honra. Eu creio que essa igreja é uma igreja de ministérios. Eu creio que nessa igreja haverão milhares e milhares de ministérios aqui. Eu creio que nações serão alcançadas. Eu creio que essa cidade será alcançada. Eu creio que o Brasil será alcançado através da tua vida. E como chegar lá? Agora você vai lá para Judas. Quando eu estava meditando então ali 1 e 2 Timóteo, Deus me mostrou esse quadro. É como se o nosso pastor estivesse mensurando palavras e verdades de Deus para cada um de nós, dizendo para você: filho, verdadeiro filho meu, olha para o seu irmão e diz: Deus já te deu a palavra. E se tiver alguém aqui assim: pastor, eu não tenho nenhuma palavra, Deus nunca falou comigo, eu não tenho nenhuma promessa, nós vamos orar com você. Eu tenho certeza que você já pediu a salvação da sua família. Se nós vamos dar a oportunidade para cada um de nós aqui, nós ficaríamos aqui 2, 3 dias, até que todos pudessem pegar aqui o microfone e contar as promessas. Aí Judas diz aqui, versículo 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Agora o que Deus vai fazer com você hoje? Deus vai dizer assim: filho, eu te dei o Espírito Santo. Essa é a ferramenta que você vai usar para batalhar pela tua fé. Mas Deus também está dizendo assim: eu vou te lembrar das promessas que eu te dei. E você vai começar a combater o bom combate nessas palavras que você já recebeu. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Uns 13 anos atrás, mais ou menos, Deus está me lembrando aqui agora, eu havia desanimado da minha fé. Eu havia abandonado a fé. E Deus providenciou então que a igreja mudasse de lugar, saísse da rua 3 no centro e fosse para o setor sudoeste. Muitas pessoas pensam: eu não entendo por que aquela igreja foi para aquele lugar. Eu sei. Deus foi para lá me achar. Deus foi para lá achar o Samuel. Deus foi para lá achar a Maria Rita, a vó Rita. Então um dia vai na minha casa pastor Cláudio, pastor Vornei e mais algumas pessoas que eu não me lembro hoje. E eles disseram assim: quem está com a gente é o Décio. Eu já havia tocado com o Décio. O Décio era um músico, um baterista. E eu fui naquele dia só para ver o Décio, porque eu já estava desanimado da fé. Eu não queria saber mais de nada. Eu sabia que havia promessas para mim, mas eu não queria mais saber de nada. As pressões estavam muito fortes. E quando eu fui lá e abracei o Décio falou: cara, espera um pouquinho, quando acabar o culto nós vamos jantar. E naquele bendito dia, o pastor José estava ministrando. E ele ministrou uma palavra semelhante a essa. Talvez você parou, mas Deus não parou. Talvez você hoje pense: eu não tenho mais motivos para caminhar. Mas Deus está dizendo assim: tem. Eu te dei promessas. Talvez você está dizendo: Senhor, para mim acabou. Naquele outro lugar eu era reconhecido, aqui eu não sou nada. Para mim acabou. Meus dias se resumirão a alguém de banco. Deus te diz: não acabou, porque eu não parei. Deus não para. E Ele é fiel para cumprir toda palavra que Ele liberou. Se você não chegou lá, a culpa não é dele. É que talvez como um soldado você cansou e abaixou a guarda. Nessa noite Deus está dizendo: filho, põe-se de pé. Tua presença é tão real, teu perfume me atrai, meu coração queima por ti, meu desejo é te encontrar.